Oi, gente. Vamos esperar o pessoal chegar. Oi, gente. Vamos esperar o pessoal tá chegando, tá entrando. Como é que vocês estão? Vamos esperar só um pouquinho que o pessoal tá entrando, tá bom? Vamos esperar só um pouquinho. Para quem tá chegando agora, eu queria dar boas-vindas, né? Dizer que eu tô muito feliz da gente retomar agora as nossas lives todas as quartas-feiras, às 21h30. E dizer que essa página é uma página que trabalha com uma perspectiva de gênero, pensando então a saúde mental, os caminhos de subjetivação, as emocionalidades. Deixa eu só tirar aqui os comentários. Pronto. Então, olha só. Hoje a gente vai estar retomando as nossas lives com o tema do desejo sexual em mulheres. A gente já fez uma live anterior sobre mulheres que não desejam sexualmente em relações prolongadas, mulheres heterossexuais. O Keeper faz aí uma média de 90% das mulheres. O tema de hoje serão os 10% das mulheres que desejam. Mas, como sempre, eu vou retomar alguns aspectos teóricos, as lentes pelas quais a gente então vai tentar entender esse fenômeno. Bom, eu falei que aqui é uma página que se trabalha com a perspectiva de gênero e a gente precisa explicitar o que a gente está chamando de gênero. Então, a gente pensa gênero, assim como a Judith Butler, como performance, como um comportamento que é incitado, que é aprendido dentro de um script, de um roteiro que é construído histórica e culturalmente. Portanto, a gente não pode tratar o gênero como substantivo, mas como um gerúndio, porque ele está sendo mudado. Mas quando a gente nasceu, ele já existia. Então, nesse sentido, em países sexistas como o Brasil, essas performances são muito distintas para homens e mulheres. A gente trabalha com binarismo estratégico. Aqui é importante fazer uma ressalva. O binarismo estratégico, ele não pode ser coisificado, como se o binarismo existisse em si mesmo. Mas ele é um recurso metodológico para a gente entender a distribuição desigual de poder em vários sentidos, simbólico, físico, material, comportamental, afetivo. E aí vem um outro aspecto importante no que diz respeito a gênero. Gênero não é apenas uma performance. Gênero tem a ver com emocionalidades. Então, da mesma maneira que a cultura gendrifica, gendra os corpos, lê de formas diferentes corpos a partir de uma especificidade sexual, da mesma forma, os afetos, as emoções são gendradas, ou seja, são incitados certas emoções e são suprimidas outras. Isso é muito importante, principalmente para quem aí é da psicologia e para quem trabalha no sistema psicossocial, para a gente pensar a questão das intervenções. E como é que são incitadas essas performances e essas emocionalidades? Através de vários mecanismos sociais, e a gente usa muito o conceito de tecnologias de gênero da Teresa de Lauretis, que são os produtos culturais, música, filme, outdoor, as instituições, a justiça, a escola, que nos incitam a performar e a sentir de um jeito, e nos punem ou suprimem certos afetos que não estão prescritos dentro desses roteiros de gênero. Então aí tem vários exemplos, por exemplo, aí para as mulheres, né? A Bela e a Fera, que nos ensina que o valor de uma mulheridade depende aí de mudar um homem, mesmo um ogro, em Um Príncipe Encantado. A Pequena Sereia, que nos aponta que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem, manter esse homem. Então, quem perdeu essas lives, a gente gravou 4 lives como mini curso do meu livro, que são as categorias que a gente vai usar nas lives desse semestre também. Saúde mental, gênero e dispositivos. Então, quem perdeu, assista, porque lá eu explico com um pouco mais de profundidade. Bom, para a live de hoje, a gente precisa então pensar quais são os caminhos privilegiados do tornar-se mulher na nossa cultura nesse momento agora. Para as mulheres, isso se dá sobretudo no dispositivo amoroso e materno. Dispositivo amoroso quer dizer que nós, mulheres, construímos uma relação com a gente mesma, mediada pela nossa capacidade de se fazer desejar, de excitar, de provocar desejo num homem. Isso é uma coisa fundamental, porque
esse é um dos fatores de maior vulnerabilização das mulheres. Quer dizer que a nossa autoestima, o nosso amor pela gente mesma, depende da gente ser capaz de provocar o desejo num homem. Uma coisa também importante, então, é que a gente aprende a desejar esse desejo do outro. E não só isso, né? Eu criei uma metáfora para a gente entender isso, que é a prateleira do amor. E é necessário pensar que o lugar das mulheres nessa prateleira é muito diferente. Então, mulheres que estão dentro de um ideal estético prescrito e construído historicamente do começo do século passado para cá, brancas, louras, magras e jovens estão num bom lugar. E principalmente mulheres negras, gordas, velhas, com deficiência, estão no pior lugar da prateleira e muitas vezes são vistas só sobre o prisma da objetificação sexual, inclusive muitas vezes numa completa desumanização. Mas uma coisa importante da prateleira e do dispositivo amoroso é que também a gente aprende a se auto-objetificar para ter chance de ser escolhida amorosamente na prateleira. Então, uma mulher heterossexual aprende a usar o seu corpo como um capital matrimonial. E o preço, às vezes, pago por isso é muito caro. Então, é necessário destacar que o amor é identitário para as mulheres como não é para os homens. A gente aprende a amar os homens e os homens aprendem a amar muitas outras coisas. Isso quer dizer que a nossa vida, né, enquanto mulherificadas, é muito centrada nessa relação com o outro. Imaginem uma lâmpada com uma mosca em volta. Tanto é que quando as mulheres começam a descolonizar os afetos, o dispositivo amoroso, em geral os parceiros ressentem muito. Eles estão tão acostumados a serem o centro das nossas vidas que quando eles passam a ser apenas um dos aspectos importantes, eles começam a se sentir desimportantes. O outro fator importante no processo de subjetivação é o dispositivo materno e tem a ver com essa construção então histórica, e principalmente a partir do século XVIII para cá. Isso tem a ver com o avanço do capitalismo, a consolidação do capitalismo, mas o fato de sermos portadoras de útero nos fez ser vistas como naturalmente cuidadoras. Então esse é um ponto importante e a base é o heterocentramento, quer dizer que existem tecnologias de gênero como fortes pedagogias afetivas que nos ensinam sempre a priorizar o outro, os interesses do outro, os desejos e as necessidades dos outros, tá? Faz parte do nosso valor como mulher, então, arrumar e manter um homem no dispositivo amoroso e manter essas relações priorizando os outros. Essa intersecção entre os dois dispositivos nos leva, então, a uma aprendizagem que apenas servindo os homens poderemos, então, sermos escolhidas por eles. Sobre a questão da sexualidade, eu preciso destacar alguns pontos antes da gente trazer a nossa convidada. Apesar da gente ter uma aparência na nossa cultura aqui no Brasil de uma liberalidade, de que vale tudo, que o sexo é livre, eu queria apontar que, inclusive nas minhas pesquisas sobre xingamento, isso apareceu de forma muito clara, o quanto estruturalmente a nossa sociedade é profundamente reacionária. Então, a pesquisa que eu fiz durante uma década, com várias classes sociais e faixas etárias, apontou, dentre homens e mulheres, que o pior xingamento atribuível a uma mulher é ser puta. E puta é entendida como uma mulher que é ativa sexualmente. Então, a renúncia sexual ainda é relacionada a um valor dentro da prateleira do amor. Esse é um ponto importante, porque a gente vai falar hoje sobre a sexualidade de mulheres que desejam ativamente. Mas não só isso, existe na cultura uma expectativa de que a prática sexual das mulheres seja associada com a vida afetiva, ou seja, ela só será legítima dentro de uma relação amorosa. Portanto, é separada a sexualidade da dialética do prazer e do erotismo entre um casal. E isso tem efeitos na vida psíquica, como a gente demonstrou na última live, também feita com a nossa convidada, a doutora Gerli Araújo, sobre mulheres que não desejam. Uma coisa também que eu queria destacar é que uma das coisas que as mulheres aprendem é a se excitar com a excitação que ela é capaz de provocar. Então, a Naomi Wolf tem um livro que se chama O Mito da Beleza, onde ela fala sobre isso. E a gente precisa tematizar isso, gente. Por quê? Em geral, as representações que a gente tem na nossa cultura disponíveis sobre mulheres que desejam sexualmente foi produzida por homens. Pensem na literatura.
Quais são os livros que vocês conhecem, que foram produzidos por mulheres, sobre desejo que elas sentiam, tesão, elas se masturbando? É muito raro. Eu sei que o mundo lésbico tem produzido, mas ainda não chegou na grande população. Então essa é uma preocupação, inclusive. Eu já quero adiantar um convite, a Gerli vai reforçar daqui a pouco, mas a gente está organizando um livro só de contos eróticos feito por mulheres, tá? Com contos produzidos por mulheres e para mulheres. Depois a gente vai fazer a chamada aqui. E por fim, é necessário apontar então que a falta de desejo sexual é uma queixa muito comum nos consultórios de psicologia e de ginecologia. E a literatura demonstra que mais ou menos 90% das mulheres em relações com mais de um ano tem essa queixa. Então a gente já falou dessas mulheres, né, como eu apontei, e hoje nós vamos falar sobre os 10% de mulheres que continuam tendo desejo. Não só um desejo responsivo, porque esses 90% também tem. O que é o desejo responsivo? É aquele desejo que reage ao desejo do parceiro. Mas não, elas têm um desejo ativo. E para isso, eu vou convidar então a Gerli Araújo. A Gerli, ela é médica, ginecologista, mestra em psicologia clínica e cultura. Ela defendeu o mestrado dela em junho. Minha ex-aluna, então, de mestrado. Vou trazer agora ela para a live, gente. Ela tá entrando. Oi, Gerli! Oi, Valesca, que bom, Oi, né? querida! Seja bem-vinda, saudades! Pois é, que bom a gente reinaugurar falando de coisa boa. Não, por favor, porque depois dessa live vai ter um monte de tema de violência, umas coisas. Eu falei, não, vamos voltar com um tema positivo, né? É, vamos começar com otimismo, que tem esperança para a vida na vida das mulheres, né? Então, boa Vamos noite a todo começar? mundo. Vamos. Boa noite a todo mundo, é um prazer estar aqui, né? E nós vamos falar da nossa pesquisa, né, do mestrado, que foi uma pesquisa sobre desejo sexual, foi um estudo qualitativo. Essas mulheres foram selecionadas a partir do consultório de ginecologia, foram distribuídos vários questionários e nós conseguimos coletar 204 questionários. Destes 204, 21 mulheres referiram, todas estavam em relacionamento prolongado, esse era um critério, e 21 mulheres referiram que tinham desejo sexual muito bom, desejo ativo. Então, entre essas 21, nós escolhemos 12 para entrevistar, de acordo com a disponibilidade delas, né? Esse grupo elas tinham de 32 a 78 anos, né? Isso é Então, legal, sim. é legal, é. É minha top 10. 58 anos. Com a média de 54. Elas tinham um tempo de relacionamento que variava de 2 a 60 anos. A média do tempo de relacionamento desse grupo foi de 19 anos. 5 estavam no primeiro casamento, 7 estavam no segundo relacionamento, ou terceiro, quarto, e dessas 4 moravam em casas separadas, né? As outras coabitavam. Então, a entrevista começava com a pergunta disparadora: fale-me sobre o seu desejo sexual, e de acordo com o que elas iam falando, a gente ia acrescentando outras perguntas, né? Então, o estudo qualitativo dessas entrevistas mostrou para a gente 4 categorias: processo de desromantização, exercício de si mesma, parceria na relação conjugal, vitalidade e vivacidade. Então, eu vou falar de cada categoria e dos temas que representam e vou ilustrar com as falas das entrevistadas, né? Ótimo. Então, o processo de desromantização mostra que essas mulheres elas percorreram um caminho desromantizando o sexo e os relacionamentos. Então, foi um processo de se afastar do dispositivo amoroso, daquela coisa muito romântica, e encarar o sexo e o relacionamento de uma forma mais realista. E elas, nesse caminho, elas se apropriaram do desejo delas e elas partiram desse caminho, desse lugar de ser desejo do outro para ser uma pessoa que deseja, né? Tem 4 temas que caracterizam isso. O primeiro, eu acho que é o tema mais importante dessa pesquisa, que é essas mulheres encararem sexo como ato erótico. Então, o sexo, nessas entrevistadas, ficou muito claro que representa um prazer por si, um prazer físico. Independente de estar dentro ou não de um relacionamento ligado ao afeto, ao romantismo, elas achavam o exercício do ato sexual uma coisa prazerosa.
E esse caminho que elas percorreram até chegar a esse ponto foi feito principalmente por dois pilares. Um foi questionando o que elas aprenderam, né? Porque, como você já falou, então, para as mulheres é ensinado que as mulheres têm que ser castas, pudicas, têm que ser objeto da atenção do outro, têm que ser bonita para chamar a atenção. E elas ficam pouco atentas ao que elas realmente desejam. E essas mulheres, algumas desde criança, outras dependendo do processo terapêutico, cada uma teve um caminho diferente. Alguns mais precocemente, outros mais tardios. Mas elas percorreram um caminho de questionar o que elas estavam ouvindo. E elas perceberam que o que elas sentiu era diferente do que diziam que ela tinha que sentir, né? Então, tem a Cláudia, eu vou dar o nome dessa paciente, são nomes fictícios, lógico, né? Mas ela fala que os seus questionamentos, ela disse, apesar da educação, né, que eu recebi, eu acho que eu fui vencendo esses tabus. Eu sempre fui questionadora desde criança na minha cabeça. Então, e o outro pilar, além de ser questionadora e de realmente pensar e pensar de uma forma crítica do que elas estavam ouvindo, elas encontraram alguém na sua trajetória que mostrou para elas que sexo pode ser visto como uma coisa positiva. Então, às vezes veio isso da família, às vezes da escola, um professor, uma delas que dizia que o professor arrumava um jeitinho de ficar falando coisas positivas sobre sexo na aula, que era uma escola de freiras, mas ele conseguia esse espaço. Às vezes, um líder religioso. Então, dependendo de como o líder religioso lida até com a própria sexualidade, consegue mostrar isso de uma forma muito diferente, como a gente viu na live das Mulheres Sem Desejo, às vezes de uma forma muito castradora, mas de outro lado, algumas mulheres encontraram nos líderes religiosos aquela pessoa que diz que sexo pode ser uma coisa boa e que é uma coisa boa entre o casal. Então, nesse momento, eu acho que é a gente falar, né, Valesca? Peraí que deu. Peraí que tá ruim. Só um minuto, Gerli, que você tá congelada. Gerli? Peraí, nesse momento é importante falar do casal. Você ia falar alguma coisa. Tá? Peraí que o som não tá saindo. Tá sem som, Gerli. Tenta sair, sai da live e eu vou te chamar de novo. Sai da live e eu te trago, tá bom? Apertar esse xizinho. Isso. Peraí, gente. Vamos lá. Voltou? Gerli? Agora? Pronto. Se Beleza. acontecer isso, vamos fazer isso, né? Mas fala, Tá. você estava falando aí da primeira categoria e você falou, é muito importante. Você estava falando da importância de ter alguém que mostre um lado positivo do sexo. Exatamente. Então, assim, que é o grande pilar, eu acho que foi dessas mulheres que têm desejo, e comparando com a outra live das mulheres sem desejo, essa questão da educação sexual, né? Então, na hora desse momento de explicar para as pessoas que estão iniciando a sua vida sexual, que é muito importante não adoecer e não ter uma gravidez indesejada, mas explicar também que sexo é uma coisa prazerosa, é uma dádiva da natureza e que isso tem que ser aproveitado, né? Então, é Gerli, importante. eu acho que é importante dizer que às vezes até o próprio parceiro é essa pessoa que mostra que o sexo é uma coisa boa. Porque a gente tem mulheres adultas que estão aí nos assistindo, caramba, nunca tive essa pessoa. Mas às vezes o parceiro é essa pessoa, né? O exemplo que eu separei é exatamente esse. A Esther, que é uma mulher que tem 69 anos, ela fala que só descobriu o prazer sexual depois que ela se separou. Então, ela teve o primeiro casamento, não foi uma coisa satisfatória, e aí ela teve um segundo, se ver livre, porque ela descobriu que ele foi explicando para ela, não tem que ter vergonha, não é pecado, não é nada, é gostoso. Então, só a partir do segundo casamento, do segundo relacionamento que ela teve, que ela conseguiu enxergar sexo como uma coisa positiva.
Então, o primeiro tema dessa categoria é sexo como ato erótico. O segundo é não se espera tudo de um homem. Então, uma outra característica dessas mulheres é que elas desidealizaram esse parceiro. Então, elas não ficam esperando um príncipe encantado. E como esperam pessoas mais reais, elas também têm menos decepção com o parceiro, porque elas esperam pessoas com defeitos e qualidade. E elas não esperam que eles sejam protagonistas de tudo. Elas também são protagonistas. Então, tem uma fala muito legal da Sabrina, que ela diz que sempre ela chega ao orgasmo, mas ela consegue chegar de outras formas, se masturbando. E ela diz que não que uns fazem tudo, né? Gerli, Tanto ela ele. repete, é porque congelou. Ela diz que não, muitas vezes ela não consegue chegar ao orgasmo. Repete, por favor, porque realmente Ela não congelou. consegue. Tá. Então, ela Pode fala que falar. ela nem sempre consegue chegar ao orgasmo, mas ela consegue de outras formas, se masturbando. Porque ela diz complicado isso, você esperar 100% tudo de um parceiro. Então, essas mulheres, elas têm um protagonismo na relação sexual, eles não ficam esperando que o homem traga tudo. Inclusive, tanto no ato sexual, quanto para estimular o desejo. Então, todas essas mulheres encontram alguma forma de estimular o próprio desejo. A dona Arlete, que tem 78 anos e 60 de casado, ela gosta muito de inovar. Então ela fala que às vezes, e ela tem gente que procura isso através de livro, de conversa, de filme, cada um encontra o seu caminho, né? Ela gosta de filme, ela diz que gosta de filme com essa temática. Então ela diz que às vezes ela está tendo relação e ela lembra de uma cena que ela achou excitante e coloca a cena na situação. Ela disse, eu não vejo nenhum problema. Tem gente que acha isso repugnante, mas é uma coisa natural da vida, todo mundo faz. Então, ela diz, mas faz de uma forma que você não pensou em fazer. Então, tem umas novidades. Então, com 78 anos, ela está empenhada em inovar a vida sexual dela. Então, assim, essas entrevistas renderam coisas maravilhosas, né? O terceiro tema é o aumento da assertividade, que é a capacidade de dizer sim e dizer não. Então, essas mulheres, elas se dão o direito de tomar iniciativa quando elas têm vontade de ter relação sexual, que é uma coisa que às vezes as mulheres relutam. Elas têm vontade, mas elas acham que a iniciativa tem que ser sempre do parceiro. Ainda a dona Arlete, ela fala, quando eu tenho vontade de ter relação, eu acho que tem que ter mesmo. Só porque eu tô velha eu não posso ter? De jeito nenhum, eu tive a vida inteira, então tá aí. Se é para fazer, vamos amar. Ela é incrível. E também tem essa capacidade de dizer não, né? Que Sabrina, com 30 anos de casado, ela considera que o relacionamento sexual dela melhorou muito ultimamente, porque ela começou a colocar o que ela gostava e o que ela não gostava. Então, ela, por exemplo, a prática do sexo anal, ela não gostava, ela falou para o parceiro, e dessa forma, a relação sexual ficou uma coisa muito mais próxima do que ela gosta de fazer. Não sei se você lembra, ou se as pessoas que estão vindo lembram da live anterior, que uma das entrevistadas falou que ia para o ato sexual apenas para satisfazer as fantasias do parceiro. Então, o que acontecia lá era uma coisa muito distante do que ela realmente gostaria de fazer. E isso implica diretamente no desejo, né? Eu acho que tem uma coisa importante, então, para destacar, para quem está nos assistindo, é que o centro passa a ser o desejo dela. Ela não fica ligada, aquela história da lâmpada, ela não está simplesmente centrada no que ele está pensando, no que ele deseja, o que vai ser bom para ele. Ela está preocupada com o que vai ser bom para ela, o que ela deseja, de dizer claramente, né? Então, esse descentramento do dispositivo amoroso é importante, né? Foi fundamental, né, para essas mulheres. Muitas delas, assim, é importante falar que nem todo mundo teve desejo bom a vida inteira, né? Muitas vezes foi uma coisa conquistada. Isso é um processo que é conquistado e às vezes tinha num relacionamento não tinha um bom desejo. Uma delas falou para mim, olha, se você tivesse me entrevistando no meu primeiro casamento, eu não ia ser desse grupo, porque ela não tinha os elementos que ela conseguiu desenvolver e que agora permitem que ela seja uma mulher que tem desejo, né? A segunda categoria é exercício de si mesma. E qual é essa categoria? Fala da forma dessas mulheres de se colocarem no mundo e de várias características que elas têm nos relacionamentos, na forma de se posicionar, que acabam facilitando a vida delas no sentido do desejo sexual. São 6 temas, né? Então, eu vou falar um pouco deles. O primeiro tema é estabelecer limite. É a capacidade de demarcar até onde o outro pode ir.
E o outro também percebe isso, né? Que tem um limite para ser respeitado. Então, tem uma delas, Odete, que é vigilante, que ganhava muito menos que o marido, e ele bebia diariamente, ela estava muito desgastada com aquilo. Então, ela chegou para ele e falou: olha, a partir de hoje, você fica na sua casa e eu fico na minha casa. E aí se separaram, ele sofreu muito, foi atrás dela, e aí ela voltou, mas falou bem assim: olha, eu voltei, mas falando, olha, eu vou voltar, mas você vai ficar na sua casa, eu vou ficar na minha, e você não vai beber no dia que vier me ver. Então, sabendo que essa mulher colocava limite, ele só começou a frequentar a casa dela sem bebida, e aí começou a ser muito mais agradável do que você ter um parceiro bêbado diariamente, né? Então, essas mulheres estabeleceram limites. Uma outra característica delas é o pragmatismo, que é tomar decisões priorizando o bem-estar dela, exatamente esse autocentramento. E não tomar decisões se submetendo a qualquer coisa para ficar com um parceiro, por exemplo. Então, duas delas contaram, né? Uma delas que era fiel, descobriu que o parceiro era infiel, até um dia que ela disse: olha, eu vou sofrer, mas a gente vai romper esse relacionamento, porque eu sou fiel e eu invisto nisso, eu exijo a mesma coisa. Uma outra delas, que era empresária, ela rompeu o noivado com um fazendeiro. Ela também gostava muito dele, mas ela decidiu que aquilo não era a vida que ela queria ter. Então ela falou: olha, eu não quero mais porque não é a vida que eu quero. Ela disse que passou 2 meses chorando quase todo dia, sofrendo que nem uma condenada, nas palavras dela. Passou os 2 meses, pronto, resolveu a coisa. Ela disse: uma coisa que eu ia levar para o resto da vida, o sofrimento. Ela encarou aquilo, né? Encarou o rompimento e acabou tendo uma vida muito mais próxima do que ela gostaria de ter. O terceiro tema é ser proativa. Então, assim, são mulheres que agem. Elas têm o poder da escolha. A própria Lara explica para as filhas, né? Ela tem várias filhas. Tudo que acontece é responsabilidade sua. Quando você acredita e vive em cima disso, você tem muito mais controle sobre a sua vida. Agora, quando você fica de passiva, de coitada de mim, coitadinha, você não tem poder. Você tira de você e coloca no outro. Então, essa é uma outra característica muito forte, é de ser proativa. O quarto tema dessa categoria, né, do exercício de si mesmo, é a autoaceitação. Então, são mulheres que se valorizam, mesmo não estando dentro do padrão estético, né? Tanto de idade quanto de peso, enfim, todas elas. Tem uma delas, a Esther, que também tem 69 anos, ela diz que isso foi uma liberdade que ela conquistou com a maturidade. Ela disse que quando ela era jovem, ela achava que tinha vários defeitos. Hoje, aos 69 anos, ela diz: eu não me acho feia, nem gorda, nem nada, acho que está tudo bem. Hoje em dia, com a idade é que a gente vê essas coisas. Quando eu era nova, eu me achava feinha, magrinha, e hoje eu pego as fotos, tão linda que eu era. Então, a gente observa que essas mulheres passaram por um processo de reflexão e amadurecimento até enxergar essas coisas dessa forma, né? O quinto tema, tá tudo bem? Tô falando muito rápido? Tá ótimo, pode ir. A independentização, né? Que é um progressivo reconhecimento dos próprios desejos. Na outra live também, teve uma das entrevistadas que disse que no novo relacionamento perguntaram para ela o que é que ela gostava na relação sexual e ela disse que nem sabia que isso era uma coisa importante e ela nem sabia dizer o que ela gostava. E nesse grupo de mulheres, a gente percebeu que elas aprenderam a reconhecer o que elas queriam e buscaram, né? A Fernanda, ela disse que ela acha um absurdo as mulheres usarem a abstinência sexual como forma de punir o parceiro. Porque ela acha que o sexo é uma coisa boa também para a mulher, né? Então, se você vai usar, como é que você vai usar uma coisa? Vou usar as palavras dela. Ela fala: eu fico, gente, não tem como. É um prazer seu. Como é que você fica sem fazer isso? Eu acho difícil a mulher usar um benefício dela contra ela mesma. Agora, se você não gosta do negócio, ao ponto de achar fácil abrir mão disso por bobeira, alguma coisa tem que ser revista. Então, foi uma coisa que ela deixou bem, bem forte. Quer dizer, é para ser bom para os dois, né? Se você vai deixar de ter sexo para punir o parceiro, porque não é bom para você, porque você não vai ser punida. E o sexto tema é a necessidade de espaço e individualidade. E mostra como essas mulheres prezam pelo espaço, elas têm prazer em fazer várias coisas, elas gostam da identidade delas, independente de fazer parte de um casal. Sabrina, que já é aposentada, ela se preocupa no momento que o marido se aposentar, como que vai ser? Porque ela fala que gosta que ele trabalhe, que tem um momento de sair com os amigos, jogar bola. E ela fala: eu também tenho, eu saio,
eu posso ir na casa de alguém e não ficar aquela coisa, só os dois, o tempo todo junto. Eu gosto da minha individualidade. Então, Ou seja, é esses bom são, estar consigo, né, Girli? exatamente, elas têm prazer em estar com elas, né? E elas se valorizam, né? Então, esses são os temas do exercício de si mesma, né? A terceira categoria é a parceria na relação conjugal. Então, eu estou fazendo sempre uma relação com o outro grupo que não tinha desejo para a gente entender mais ou menos os caminhos que elas percorreram, né? Essas relações são relações mais simétricas, onde os papéis de gênero não estão tão demarcados. Não ficou evidente no discurso dessas mulheres, como ficou evidente no discurso das anteriores, né, das mulheres sem desejo, aquela coisa de homem é assim, mulher é assim, homem tem que fazer assim, mulher tem que fazer assado. Não apareceu nesses discursos. Eles têm uma relação de muito mais cumplicidade, de muito mais companheirismo, e isso apareceu em três temas. Inclusive, é interessante que essas mulheres, 5 estavam no primeiro casamento, mas 7 estavam nos segundos relacionamentos. E às vezes, acho que deu uma travada. Deu, peraí, Girli. Qualquer coisa sai e volta, tá? Pronto, voltou. Tá, não, tá muda. Sai e volta de novo. Falar dos desejos das mulheres. Chamar elas de novo. Pronto, Voltou vamos agora, lá. né? Terceira categoria. A gente vai vencer essa internet hoje, Valéria. Ai, não, é tão subversivo falar das mulheres que desejam que até a internet aqui tá boicotando. Vamos lá. O que elas comem, onde elas vivem, né? E aí, onde é que eu estava? Na parceria na relação conjugal, né? Então, essas relações mais simétricas resultam em maior satisfação na parceria. Inclusive, algumas mulheres, né, só conseguiram isso nesses segundos relacionamentos. Então, elas tiveram que, através do que a gente viu, pelas características de romper alguns relacionamentos não satisfatórios para conseguir viver relacionamentos melhores depois. Deixa eu só E falar aí uma que a gente... coisa. Essa parte não sei se ficou clara para todo mundo, porque travou nesse momento. Ou seja, muitas dessas mulheres estavam na segunda relação e a primeira foi péssima, elas não tinham desejo. Então, assim, isso Uhum. também é para as mulheres que estão assistindo, é que é isso, a gente está pensando em gerúndio e fluxo. Para quem não tem desejo, calma lá, porque, enfim, são possíveis caminhos para a gente mudar isso daí. Exatamente. E aí, então a gente tem mulheres mais assertivas nesses relacionamentos, né? Menos objeto e mais desejantes, e temos homens mais afetivos e menos egocentrados, né? E isso ficou caracterizado, eita, de novo travou, a partir de 3 temas. Vamos voltar, gente. Infelizmente, vamos ter que fazer assim. Peraí. Oi, Gerli. Ou seja, Oi. você está falando aí da questão da parceria. São relações mais simétricas, né? E não assimétricas. Exatamente. Então, são 3 temas, né? O primeiro é a aceitação mútua, é a característica de poder ser como se é. Tanto a mulher se sentir aceita, quanto ou a mulher e o parceiro também se sentir aceito, né? Tem uma delas que lida com a impotência do marido com paciência e compreensão. Então ela fala que às vezes quando ele não consegue, quando ele tem algum problema de ereção, ele já tem mais idade, ela fala: calma, hoje não dá, mas amanhã dá. Amanhã a gente tenta de novo. A sua cabeça tá cheia, vamos deixar para depois. Aí ela fala: ele fica com ódio de broxar. Sabe aquele homem que antigamente era machão e ficou por mais um bom tempo? Depois foi caindo a ficha que não era por aí e foi dando certo. Então, assim, ele também foi se modificando no decorrer do relacionamento até eles terem essa simetria maior, né? O segundo tema é a cumplicidade e a amizade. Então, são relacionamentos que são baseados em reciprocidade, em companheirismo. Ficou muito claro esse companheirismo no caso da Diana, que ela queria ser aprovada num serviço, num concurso público, ela trabalhava, tinha 2 filhos, e o parceiro tinha mais 2 filhos. Então, no final de semana, ele pegava os 4
e saía com eles, ia para o clube, passava o dia fora, cuidava dessas crianças, dava alimento até ela conseguir estudar e conseguir passar nesse concurso público, né? Então, isso é uma característica que reforça muito a satisfação na parceria, né? E o terceiro tema, em relação aos relacionamentos, é sentir-se amada e assumida. Então, esses parceiros eles conseguiam manifestar afetividade maior, que é uma dificuldade dos homens, né? Muitas vezes os homens têm dificuldade em mostrar afeto, acham que o afeto não é uma coisa para ter vergonha. E esses homens, eles conseguiram ter mais afetividade, o que resulta nessas mulheres se sentirem mais valorizadas e mais queridas. Cláudia, ela fala os mimos do seu companheiro, que ela tem um companheiro há 14 anos, é o terceiro relacionamento dela, o terceiro casamento. Ela diz, ele é uma pessoa que me valoriza muito, compra roupa íntima para mim, sabe? E aquilo a gente faz uma festa. Isso eleva muito o sentimento afetivo da mulher com a pessoa. Então, tem vários relatos disso durante entrevistas, dessa troca, dessa relação mais interessante. E o quarto tema é o bom entrosamento. Deixa eu só comentar uma coisa que eu acho que é importante aí para quem está nos assistindo. Então, um dos fatores de risco para a saúde mental das mulheres é justamente as relações assimétricas. Por isso que o casamento, né, e aí relações prolongadas em sociedades sexistas como a nossa, tem uma alta correlação com mulheres com depressão, com ansiedade, mas relações simétricas, ou seja, com mais igualdade de investimento, com parceria, tal qual a Gerli está trazendo, é um fator de proteção para a saúde mental das mulheres e a gente está vendo que tem impacto, sim, na sexualidade. Então, para os homens que estão aí nos assistindo, né, se você está numa relação que a mulher não tem desejo, para pensar como você está contribuindo com isso. Vamos lá, Gerli, para a quarta categoria. Ah, não, tem um quarto tema, né, dessa categoria ainda, que é o bom entrosamento sexual. Então, essa comunicação que esses casais têm, essas afinidades e essa intimidade, elas vêm na hora do ato sexual. E isso facilita demais, né? Então, essa afinidade acaba sendo uma atividade muito mais atraente para as mulheres. A Diana, que teve uma grande afinidade desde o início com o parceiro dela, agora, depois de 20 anos, que normalmente muitos casais estão deixando de ter atividade sexual, ela fala como é que é agora para eles. Ela diz, ele me conhece, sabe nos mínimos detalhes e eu conheço também. Então, sexo é uma coisa prazerosa para os dois. Não é aquela trepada rápida. Sempre tem um envolvimento maior. Ele não tem vergonha de mim, nem eu dele. Então, isso é bom, porque a gente fala quando quer, quando deixa de ser. Eu acho que a gente foi aprendendo um com o outro. Eu acho muito legal essa fala, porque mostra que nem sempre o tempo pode trabalhar contra a vida sexual de um casal. Às vezes o tempo pode trabalhar a favor, né? Então eles têm agora muito mais intimidade, eles podem se expor muito mais, se sentem muito mais aceitos, e isso faz com que seja muito mais prazeroso para eles, né? E a quarta categoria é a vitalidade e a vivacidade, que é uma qualidade que essas mulheres evidenciaram, né, nas entrevistas, de sentir prazer em várias coisas. Então, são pessoas que têm energia para buscar aprender, para inovar, para mudar. Elas estão sempre em constante evolução. E elas têm prazer em várias coisas da vida. Na verdade, elas têm prazer em viver. Né? E elas amam várias coisas, não só os homens, né? Elas amam várias coisas, não só os homens. Inclusive, o desejo sexual é um dos aspectos só, né? Desse prazer prazer que elas têm em viver, prazer também na relação sexual. Paula, ela disse que nunca se limitou a fazer nada, mesmo quando ela estava solteira. Então ela pensava, quando eu quero dançar forró, não tem ninguém para ir comigo, eu vou sozinha mesmo. Assim, eu acho que uma das melhores viagens que eu fiz foi para Madrid sozinha. Aí saí, conheci um monte de lugar, um monte de coisa, assim, na minha hora, no meu tempo, exatamente o que eu queria e tal. E assim, todas elas contam histórias de coisas que elas têm, de espaço delas e de prazer que elas têm. Então, uma outra coisa interessante foi viver a vida sexual sem culpa. A culpa é o grande inimigo, né, do desejo, porque ele inibe o comportamento sexual, ele interfere nos processos cognitivos relacionados ao desejo.
Então, essas mulheres foram construindo, desconstruindo tabus e construindo novos conceitos positivos, e elas conseguem exercer a sexualidade e ter prazer sem culpa nisso. A Margarida foi uma entrevistada dela muito criativa, e ela conta o que ela gostaria de realizar. Ela disse que tem uma fantasia sexual de fazer amor ali no... Aí depois ela corrigiu. Não é amor, é fazer sexo mesmo. Até que seja com qualquer pessoa essa fantasia minha. De um dia bem chuvoso, daquelas chuvas bem torrenciais, fazer sexo ali na esplanada dos ministérios. Nem que eu seja presa. Nem que eu seja presa. Mas eu quero fazer sexo na chuva, sabe? Aqueles pingos ardendo no meio da minha face. Então, se um dia a gente vir no Correio Brasiliense que uma mulher foi presa lá dos ministérios, a gente vai saber que foi a Margarida realizando. Então, são mulheres que têm vários desejos, né? Inclusive, além e inclusive o desejo sexual. A Arlete, dos altos dos seus 78 anos, ela diz como é que se faz para ser feliz. Tem que amar e deixar o pau quebrar. Então, assim, foi um privilégio, né? Ouvir essas mulheres, elas contribuíram demais. Eu acho que elas precisam ser ouvidas, porque cada uma delas teve que nadar contra a corrente para conseguir esses espaços, né? De ter desejo. E realmente eu me senti muito privilegiada de poder fazer essa pesquisa com elas. E, assim, o desejo é uma coisa muito complexa, tem vários aspectos biológicos também, a gente não diminui isso, mas os aspectos culturais precisam ser muito valorizados. E a gente precisa, Gênero, né? gênero, precisa ser entendido e aprofundado para a gente conseguir um resultado melhor quando a gente recebe essa queixa, né? Eu percebo que, para mim, como ginecologista, faz muita diferença enxergar gênero agora. E eu acho E que também, Berli, uma coisa importante, né? Que eu acho que a gente tem que ressaltar isso para quem está nos assistindo, as mulheres, é que é possível construir uma outra relação consigo mesma, é possível descolonizar os afetos e se descentrar desses dispositivos. Então, acho que também é deixar uma esperança, né? Claro que não é uhum. uma coisa simples, é um processo longo e que tem vários caminhos possíveis, vários caminhos possíveis. Eu acho que elas falaram um pouco sobre isso, né? Sim, é interessante, né, que todas elas procuraram, elas procuraram entrar em contato com o conteúdo erótico delas, né, que é um projeto que a gente está desenvolvendo, né, Valesca, de fazer esse exercício. Então, assim, eu convido as mulheres que estão assistindo de fazer esse exercício, que é escrever um conto erótico. Porque a maioria dos produtos que a gente tem, como você falou, tecnologia de gênero, que a gente tem, são de homens, né? Ou então da forma masculina de se ver as coisas, né? Do prisma que os homens veem as coisas. E muitas vezes, o que é erótico para a gente não é. E a gente precisa encontrar dentro da gente, como mulher, o que cada um acha excitante, o que cada um acha erótico. E uma forma de fazer isso, que é um exercício que eu já fiz em outros grupos lá na PGR, é escrever um conto erótico. E aí a gente criou um e-mail, eu estou convidando todo mundo para fazer essa experiência de escrever um conto de acordo com o que você acha excitante. E aí a gente está compilando esses contos eróticos, depois a gente vai divulgar na nossa página do Saúde Mental e Gênero, né, Valesca? Esses contos, eles Sim. podem ser anônimos ou não, se a pessoa quiser se identificar, vai ter autoria identificada. Se não Pode ser quiser, pseudônimo. pode ser pseudônimo, pode fazer do jeito que quiser. Mas o interesse é que a gente entenda o que as mulheres acham excitante, tanto cada um procure em si, quanto se inspire, né, com os contos de outras mulheres. Então, convido a fazer esse conto e mandar para o e-mail, o Gmail, crieumconto@gmail.com. Eu vou, de qualquer maneira, divulgar. A gente vai fazer um banner e eu vou estar divulgando aqui na página do Instagram, tá bom? Uhum. Bom, Geri, nós estamos caminhando para o final. Quero te agradecer, porque foi muito legal. E foi uma live muito esperada. Muitas mulheres, ai, por favor, precisamos saber o segredo desses 10%, tá? Para quem está nos assistindo, na semana que vem nós vamos falar, o tema vai ser violência contra as mulheres e saúde mental. Vai ser uma live super importante. Espero vocês, então, na quarta-feira, às 9h30. E essa live vai ficar salva aqui e também lá no nosso canal do YouTube. Tá
tá bom? Então, você quer falar mais alguma coisa, Gerli? Deixar alguma última palavra? Então, eu penso, como eu tenho 4 filhas, e eu falei da outra vez, né? Eu penso sempre nas mulheres educando filhas, né? Para a gente criar essas meninas de uma forma mais cuidadosa. Eu tenho que agradecer, eu tenho uma coisa para falar. Eu sou de uma família muito legal. As Silveira e Silva são as mulheres porretas. Então, eu tenho certeza que todas as minhas primas e tias e mãe, e irmã, tá todo mundo assistindo. É uma família muito de mulheres, né? E mulheres que permitiram isso, sabe? Permitiram que a gente conseguisse crescer com as nossas potencialidades e evitaram transmitir esses tabus. Eu acho que isso resultou em uma coisa muito positiva para todo mundo. Isso sem. É uma família também muito religiosa, não são coisas incompatíveis, né? Desde que você dê o prisma correto. Então, eu acho que, assim, lembrar da nossa responsabilidade de criar nossas filhas e filhos também de uma forma que eles possam aproveitar melhor o que eles têm. Porque, da mesma forma que as mulheres que não têm desejo sofrem, acredito que esses parceiros também gostariam de ter mulheres mais envolvidas, né? Na hora da relação sexual. Então, assim, vamos encontrar os caminhos para que isso seja uma coisa mais igual para o casal. Tá ótimo, Né? Gerli. Então, um beijo, querida. Obrigada. E para quem tá com a gente até agora, a gente se encontra então na semana que vem, tá bom? Um beijo.